do colégio, tudo bem? Eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre o direito, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a professora Ana Paula da Fonseca Rodrigues, eu sou professora de Direito Penal e Direito Processual Penal na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. Eu tenho certeza que todo mundo tem certa curiosidade em relação a essa área do conhecimento do direito, é uma área bastante instigante, intrigante, né? E, em geral, eu conto, no mínimo, com a curiosidade dos meus alunos, né? Além da minha função de professora, eu sou coordenadora de graduação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, que é uma faculdade de excelência, uma faculdade tradicional no ABC, que traz o direito, né, com uma visão tradicional associada a tudo que há de novidade no mundo do direito. Né? Eu creio que o direito ele se transforma de acordo com o desenvolvimento social. E eu tenho certeza que o direito é uma carreira absolutamente instigante, curiosa, que atrai a atenção de todo mundo. Não é por acaso que em redes sociais, discussões familiares, o direito sempre faz parte dessas discussões. E mesmo aquele que não tem conhecimento jurídico, porventura acaba se arriscando a externar o que pensa em relação a uma determinada decisão judicial, especialmente em relação a alguns casos que chamam a atenção de todo mundo. Então, eu creio que, independente de qualquer coisa, o direito seja absolutamente importante para que a gente possa viver melhor em sociedade, né? É algo que a gente não pode se distanciar. Então, eu tenho certeza que é uma carreira absolutamente apaixonante. Quem desperta esse interesse pela carreira do direito, desde o início tem aquele brilho no olhar, querendo descobrir como é que se desenvolve, como é que se elaboram as leis, como é que se aplica, como é que você consegue atuar de uma forma a trazer justiça. Eu acho que o direito e justiça são conceitos que se entremeiam, né? E que instigam não só a busca, para quem quer efetivamente desenvolver aí o estudo nessa carreira, mas também, por outro lado, traz uma necessidade social de conhecimento. Então, o direito, ele como carreira, também traz em si a necessidade de prestação de serviço social mesmo, né, de trazer o conhecimento para a população. E eu creio que também seja uma função da faculdade, não só formar profissionais de excelência, mas trazer assessoria jurídica e conhecimento para toda a sociedade. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa carreira absolutamente apaixonante, eu creio que vocês percebam isso quando a gente fala, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu tive o insight para estudar direito, né? Eu sempre tive um senso de justiça muito grande e sempre tive uma curiosidade muito grande em relação às leis, em relação ao direito, sempre fui muito curiosa em relação a isso. Então, logo muito cedo me despertou o interesse em estudar direito. Eu acho que eu nunca pensei em fazer outra carreira que não fosse direito. Eu nunca tive dúvida quanto a isso. Quando eu comecei a faculdade de direito, eu comecei também a despertar o interesse por algumas áreas do direito, especialmente a minha, que é a parte de direito penal e processual penal. Me encanta essa necessidade que a gente tem de certa forma, controlar a sociedade da melhor forma possível para que todos possam viver em harmonia e em paz. E não há outra maneira a não ser que haja regras de convívio, né? Então, tudo isso, desde sempre, eu sempre gostei muito também de história, sempre gostei muito de ler. O estudante de direito, ele precisa ler muito, ter muita curiosidade, muita disposição para que se desenvolva em qualquer área do direito, não precisa ser no âmbito do direito penal, para que se desenvolva algo que é nosso instrumento principal de trabalho, a palavra escrita e a palavra verbal é o nosso instrumento de trabalho. Então, isso demanda que a gente tenha muita leitura e
para que a gente possa ter o treino suficiente para a gente desenvolver os interesses em qualquer área do direito. Eu sou suspeita, eu sempre vou falar um pouco mais do direito penal, porque sou apaixonada pelo direito penal. Não faço o estereótipo de pessoa que trabalha no âmbito penal, todo mundo tem uma visão bastante pejorativa dessa área do direito, que não condiz com a realidade dos fatos. Não é necessário que a gente venha a ser, vamos dizer, nenhum indivíduo truculento ou indivíduo exercer a carreira com violência. A gente tem que exercer a carreira com sabedoria, com conhecimento, com segurança. E eu tenho certeza que a Faculdade de Direito de São Bernardo traz todos os instrumentos de formação necessários para que um profissional de direito logre êxito na sua carreira em qualquer segmento, porque nós contamos com profissionais de excelência. Eu posso dizer a vocês que nós temos professores que atuam em diferentes áreas do direito. Nós temos advogados, eu, por exemplo, sou advogada. Nós temos profissionais que são juízes, professores, desembargadores, professores que atuam numa área mais no âmbito da sociologia. Nós temos professores que se desenvolveram no âmbito da filosofia. Nós temos professores com formação acadêmica sólida, experiência sólida, para que vocês tenham a oportunidade de desenvolvimento profissional. Todos, na sua maioria esmagadora, dos nossos professores, todos são professores doutores. Isso demonstra o cuidado que a Faculdade de Direito de São Bernardo tem com a formação profissional do corpo docente, para que eles possam trazer o que há de melhor, de mais tradicional, associado ao que há de mais novo no âmbito do direito. Aliás, eu acho que esse é o diferencial da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em relação a outras tantas faculdades de direito que nós temos. A Faculdade de Direito de São Bernardo, ela não deixa de ser tradicional, há profissionais extremamente tradicionais, associados, é uma mescla no corpo docente com profissionais que estão integralmente ligados em tecnologia da informação, o que há de mais novo em cada área do conhecimento, para trazer a vocês o que há de melhor. Então, eu gostaria muito que vocês conhecessem a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para que vocês tivessem a oportunidade de perceber, né, o cuidado que nós temos em relação à estrutura, o cuidado que nós temos em relação ao alunado e a formação desse alunado, a formação humana, não só a formação jurídica, mas a formação humana. Isso tudo associado a um corpo docente de excelência e uma faculdade certamente extremamente tradicional no mercado de trabalho. Além de tudo que eu disse, eu gostaria que vocês soubessem que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma autarquia municipal. E isso faz com que nós tenhamos um valor de mensalidade bastante acessível para todo mundo. Nós contamos com vários programas de bolsa. Por exemplo, o ProMais. Quem quiser mais informações em relação a todos esses assuntos que eu estou mencionando, basta acessar o site da faculdade, inclusive no site tem informações em relação a esses assuntos, inclusive em relação ao edital de bolsas, né? Especialmente o programa do ProMais. A faculdade também conta com assistência jurídica gratuita para atendimento da população que tem necessidade de ter assistência jurídica e é uma população hipossuficiente, não tem condição de buscar esse atendimento de uma outra maneira. Então, a faculdade acaba cercando, né, de todas as formas e se tornando acessível à população de uma forma geral, tanto na formação de profissionais quanto na prestação de serviços jurídicos àqueles que têm essa necessidade. Enfim, eu quero muito conhecê-los, eu quero muito recebê-los como coordenadora do curso de Direito da faculdade e eu quero esperar por vocês todos. Muito obrigada. Até mais.